CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre o SUV Nissan Kicks, um carro que foi lançado por aqui na primeira geração há cerca de 10 anos, ganha agora uma atualização completa, mas vai ficar no mercado convivendo ali com a geração anterior. É um mercado muito disputado esse dos SUVs, então a gente vai entender um pouco melhor o que esperar, o que muda no novo Nissan Kicks e o que esperar dessa nova fase desse SUV. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o André Schaun, da revista Auto Esporte. Fala, Schaun, tudo certo? Fala, Gui, tudo certo por aí? Tudo certo também. E hoje a gente conversa com o Rogério Louro, que é diretor de comunicação corporativa da Nissan Brasil, e é ele que vai poder trazer esse panorama completo. Rogério, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer. Antes da gente continuar, eu quero te contar sobre os preços do Nissan Kicks, porque depois da gravação desse episódio, os preços foram divulgados e é uma informação importante para você entender um pouco melhor o posicionamento do Kicks na nova geração aqui no mercado brasileiro. A nova geração do Kicks chegou ao Brasil em 4 versões. A de entrada se chama Sense e custa R$ 165 mil. A seguinte, que se chama Advance, sai por R$ 176 mil. A versão Exclusive custa R$ 182 mil, 490, 182.490 reais. E a topo de linha Platinum custa R$ 200 mil. Portanto, o Kicks varia de 165 mil até 200 mil reais. Agora sim, vamos à entrevista com Rogério Louro, da Nissan Brasil, com todas as informações sobre o novo Kicks. Bom, o Kicks foi lançado essa semana, nos últimos dias. Explica para o nosso ouvinte, em linhas gerais, o que você diria que muda nessa nova geração do Nissan Kicks? Quais são as principais novidades, claro? Eu acho que o interessante na verdade, o carro é todo novo. Uhum. E perguntou, se é todo novo, por que manter o nome? O Kicks, a primeira geração, ele foi desenvolvido muito pensado no cliente brasileiro, no cliente da América Latina. E esse é fato, tá? Porque ele foi lançado primeiro no Brasil mundialmente, em 2016, e depois ganhou o mundo, mais de 50 mercados. Então, essa segunda geração, ela mantém algumas características do carro, que é o design muito atual, muito diferente, inovador, né, na nossa opinião. A questão do espaço interno, o espaço interno sempre muito valorizado, tanto para as pessoas quanto para bagagem. Hoje a gente fala o custo de propriedade, né? Tudo que você usa no carro, não só no custo de compra, mas o custo de manutenção. Então, alguns elementos que fazem essa característica do Kicks e a gente traz para a nova geração. Mas ela tem o conceito e ela evoluiu. Evoluiu mantendo o nome, mas um carro maior, um carro com mais tecnologia, um carro mais seguro e um carro com design também bem diferente do outro. Então, é realmente todo novo, como a gente fala, mas preservando características que fizeram a primeira geração um sucesso e que agora a gente acredita que vai ser um sucesso novamente, mas totalmente novo, com muita tecnologia. E se eu puder rapidamente, primeiro segmento ter roda de 19 polegadas, né, um teto solar panorâmico que também inédito para o segmento, apoio de cabeça de algumas versões com caixinha de som tanto do motorista quanto do carona e muita tecnologia embarcada. Eu acho que um dos principais pontos da nova geração, que é esperado há muito tempo, é o motor turbo, né? O Kicks foi lançado lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2016, quase 10 anos atrás. Desde então, vários rivais surgiram, outros se renovaram, e todos eles com motor turbo. No caso aqui teremos o motor turbo da família HR da Nissan, né? 1.0, 3 cilindros, até 125 cavalos, 22,4 kg de torque, como acontece no Cardium. Vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, por que o Kicks demorou tanto tempo para ter um motor turbo? E outra questão também, acho que está dando o que falar, é que muito se esperou que ele também pudesse ter o câmbio CVT nessa combinação inédita com esse motor turbo.
Por que a Nissan optou pelo automatizado de dupla embreagem, assim como acontece no Cardin? E se tem alguma possibilidade desse câmbio CVT também equipar esse Kicks futuramente? A primeira parte do motor, na primeira geração do Kicks, nós sempre acreditamos que o motor 1.6, né, 16 válvulas, ele era equilibrado para o carro. Então, assim, não achávamos que precisava colocar o motor turbo. Sei que muita gente defendia, como outros também achavam que era equilibrado como estava. Inclusive, ano passado, o Kicks, né, a primeira geração, o Kicks Play, agora, ele bateu o recorde de vendas dele. Então, a gente acha que uma parte do mercado, o consumidor que se interessava pelo Kicks primeira geração, achava que esse motor 1.6, 16 válvulas, combinava com o carro. Então, a gente nunca realmente considerou colocar um turbo nele. Ah, Rogério, porque agora, nesse sim, esse é um carro diferente, né? É um carro maior, é um carro com um estilo mais agressivo. Então, aí sim, o motor turbo, ele traz ele faz um match Uhum. com essa nova geração. Tá? Então, é um carro que ele tem uma arrancada diferente, ele tem uma resposta diferente. Sim. E falando de resposta, aí nós vamos falar do câmbio, né? Uhum. Porque o dupla embreagem, banhada a óleo, que é uma diferença bem grande, porque a gente sabe que tem algumas rejeições do tipo de dupla embreagem a seco. Uhum. Então, essa banhada a óleo, que uma resistência muito comprovada pela nossa engenharia, baseado num câmbio que é usado inclusive no Nissan GT-R. Tá? Não é o mesmo, tá, gente? Tem variações, mas o dupla embreagem banhada a óleo também é um recurso usado no GT-R. Claro que são transmissões adaptadas para cada tipo de carro. Por quê? Porque ela tem uma resposta mais rápida, ela tem ela permite um outro tipo de condução. Então, se você junta motor e transmissão, eles se casam dentro do que a gente identificou que o cliente quer. Tá? E sendo muito rápido, a gente divide esse segmento hoje de SUVs compactos, médios, em três grupos. Né? Hoje vende tanto que você consegue subdividir. É. Um que é mais racional, o aspiracional e o emocional. Hoje, esse câmbio CVT com o motor 1.6, sem ser turbo, ele atinge muito mais o pessoal racional e um pouco aspiracional. Esse novo Kicks, ele vem exatamente por aspiracional, por meio para cima. Tá. É diferente. É o que cada cliente quer. Na verdade, não é uma decisão da Nissan, ou quer dizer, é uma decisão da Nissan, mas baseado no que a gente identifica que o cliente quer, a composição. Mas tem algum estudo para talvez o câmbio CVT equipar a nova geração Não, do Kicks ou não tem? não tem, não tem. Tá. Esse motor 1.0 turbo, 125 cavalos, ele foi pensado para trabalhar com essa transmissão. Com software Nissan, tá? Todo software Nissan, Sim. tá? Bem específico para o Kicks. Sim. Eu queria ainda continuar nesse assunto antes da gente seguir aqui para outros tópicos. Quando você fala, Rogério, que é uma proposta, uma abordagem um pouco diferente que vocês identificaram que era necessária e estão entregando com essa configuração, isso me leva a uma dúvida. Vocês, com isso, pretendem. Vocês projetam o Kicks, a nova geração, para um novo consumidor? Vocês estão ampliando a gama de consumidores de vocês? Ou restringindo a gama de consumidores para um nicho mais específico? Ou vocês identificaram que o consumidor médio ali do Kicks mudou nesses 10 anos? É um novo público que vocês querem atingir? Ou o público que vocês já tinham, vocês querem manter, só que ele agora busca outra coisa? Na verdade, nós ampliamos. Tá. Isso é fato, né? Você com dois carros, você está Uhum. ampliando, né? E você vê que tem diferenças. Tem o cliente que ele pode continuar a querer ser, isso não é questão de idade, é questão de cliente, de perfil, de querer algo que ele considera um equilibrado, uma outra maneira de condução, que ele tem um carro.
Ele pode, o outro cliente que ele quer talvez um pouco mais de, não vou dizer agilidade, mas um comportamento diferente, tá? A gente não gosta de usar a palavra esportivo, que não é isso, né? Assim, mas e ao mesmo tempo essa linha cresceu e o Kicks, o novo Kicks, ele extrapola o segmento dele. Se você olhar ele pelo tamanho que ele tem, pelo entre-eixos, principalmente a gente fala entre-eixos, para as pessoas entenderem, entre-eixos é a distância entre uma roda e outra, entre o eixo e outro, é na verdade que o seu joelho mede quando você senta no banco de trás. É o espaço para O quem vai lá espaço para atrás. quem Sim. vai na frente e atrás, principalmente. Ele já é maior de alguns carros do SUVs que hoje estariam no segmento acima. Então ele hoje ele está no topo do segmento dele, entrando no outro segmento. Em termos de tamanho, em termos de tecnologia, é um carro que vem com mais de 20 itens tecnológicos de segurança. Então ele está realmente também, ele está subindo de público, ele está pegando mais público. Mas ele está dando um leque, Sim. né, para os nossos clientes. Mas, por exemplo, como você já bem citou, ele cresceu 6 centímetros no comprimento e principalmente no entre-eixo, está com 2,66. Eu tenho 1,87, então pegar esses SUVs compactos, ele ficou muito espaçoso para uma pessoa de quase 1,90 m, como é o meu caso. Quando que a Nissan identificou que tinha que aumentar o Kicks? Porque a gente tem esse dilema da cidade. São SUVs compactos para a cidade, ao mesmo tempo as cidades estão cada vez mais cheias, parece que as vagas estão cada vez menores, mas ao mesmo tempo o consumidor quer espaço, quer conforto interno. Quando que a Nissan identificou isso? Porque o porta-malas também cresceu bastante, enfim, o Kicks ele parece que ele até subiu um pouco e está brigando justamente com SUVs médios. Se pegar o Isso. Compass, tem menos entre-eixos do que o novo Kicks, e o Compass é um SUV médio e ele é um SUV compacto. Exatamente. Você olha só, e seu exemplo é muito claro. Quando você lança um carro, você começa já a estudar segmentos, você tem que buscar tendências. Né? Nossa vida é tentar antecipar, ver tendências, né? É um mercado muito disputado. Então você começou a observar, primeiro, essa divisão, essa subsegmentação do segmento. Então se cria oportunidades. E os carros estão crescendo, se você olhar de todos os segmentos. Ao mesmo tempo, e aí mérito dos nossos designers, dos engenheiros, mas vamos, né, dos designers, você olha, o novo Kicks, ele é grande internamente, ele cresceu externamente, mas não cresceu tanto assim, se você olhar dentro, no pai tem o maior porta-malas do segmento dele, maior ainda do que ele tinha antes, tem um espaço interno bem grande, mas não quer dizer que ele virou um carro externamente que vai te dificultar a fazer manobra. Então você ganha mais espaço interno, sem necessariamente você colocar muito tamanho externo, né? Ficou um pouco mais largo. Então, assim, é recurso de design que te permitem isso. Mas a Nissan quer pegar um pouquinho desse público de SUV médio? Nós vamos pegar. Não queremos, nós vamos. E aí eu quero então entender um pouquinho quais que são as projeções, as estimativas que vocês, se vocês têm esse dado, né, aberto, que vocês estão estimando de vendas para esse modelo, até entrando um pouco nessa questão dele convivendo com o Kicks Play, que a gente pode daqui a pouco até explicar para o ouvinte um pouco melhor como que vai ser isso, mas o que vocês têm projetado de vendas? Eu até puxei aqui, no ano passado, o Kicks terminou o ano como o quarto SUV mais vendido, então, ainda mais considerando esses 10 anos de mercado, é um desempenho, sim, significativo. Com o que vocês estão, já que vocês estão tão confiantes até de brigar com outros modelos, o que está na projeção de vocês? Nós não falamos especificamente de um carro, é uma política da Nissan, mas também posso dar um exemplo para vocês muito simples. Primeiro, nós esperamos crescer nossas vendas esse ano. Tá? E como temos feito nos 2 últimos anos, crescer acima do mercado. Nosso carro-chefe é o Kicks. Sejam os 2 Kicks. Mas é naturalmente que vai ter o Kicks Play, primeira geração, né, para tentar. Vai continuar tendo a venda dele. O novo chega oficialmente nas lojas dia 3 de julho. Né? A gente fez o evento essa semana. Está começando os carros a chegarem
nas lojas, mas nosso início de vendas oficial é 3 de julho. Então, a gente tem mais ou menos meio ano para trabalhar. Uhum. Então, ele vai vender. Então, a nossa ideia é vender mais do que o ano passado, os dois juntos. Mas entendendo que teve o natural com um. Nos últimos meses, por questão de você ter de preparar a fábrica, a gente teve de diminuir um pouco o volume do primeiro. Por isso, as vendas também deram uma diminuída nos últimos meses. Agora, a fábrica começa a acelerar com os dois. Não é simples Uhum. você fazer isso numa fábrica e vai ganhando volume. Então, a nossa ideia é assim, com os dois a gente vai vender mais esse ano do que o ano passado. Número a gente não fala porque a gente quer ter um ano inteiro cheio. Mas, só para também, desculpa, né, André? Se você fazer uma pergunta. Em agosto, nossa fábrica passa a trabalhar com a capacidade dela plena em 2 turnos. Então, para você ver como ele está esperando Sim. vender, a gente contratou 400 pessoas, estamos contratando 400 novos funcionários. E em agosto, começa essa fábrica, né, com os ajustes naturais que acontecem. E em agosto, ela começa a trabalhar em 2 turnos com a capacidade cheia. E ela 100% operando, qual que vai ficar a divisão para nova geração e para a atual geração? Em termos de produção é 50-50, a nova geração vai ter um pouquinho mais, vai ser 60-40, alguma coisa assim? É muito flexível, então a gente vamos analisar o mercado como vai estar. Porque assim, a primeira geração também é um sucesso. Esse ano passado bateu recorde de vendas anual, então tem que ir sentindo e ver a procura e naturalmente é um crescente de produção. A gente não vai ter toda a nossa capacidade do novo Kicks nesse primeiro mês nem no segundo. Isso é uma coisa que vai evoluindo. Então, esse mix ainda vai sendo acertado. Vamos recuperar um pouquinho da questão do Kicks Play e explicar para o ouvinte que não está tão por dentro da movimentação que vocês já fizeram com a primeira geração, que se tornou o Kicks Play, para acomodar, para esperar a chegada da nova geração. Então, o que muda no Kicks que o consumidor já conhece? Ele teve alguma alteração de item, de série, de preço? E quem que você diria que é o público de cada um desses carros? São públicos diferentes, pelo que a gente está entendendo aqui, né? Isso é o que nós fizemos mais no início do ano, já com preparação. Uhum. O Kicks primeira geração, passou a chamar Kicks Play, é o sobrenome. Ele, a versão que era topo de linha, ela deixou de existir. E por quê? Para poder começar a entrar o novo Kicks por cima. Então a gente vai ter o Kicks Play, mas na base de entrada, né, racional que a gente fala do mercado, Uhum. cobrindo a primeira faixa, e o novo Kicks com 4 versões, ocupando dividindo um pouco a do meio, mas já ocupando mais, e a de cima. Então nós vamos ter, ampliando uma linha, com ofertas tanto do pessoal de entrada mais no Kicks Play, e nas pessoas que já buscam algo mais premium, com mais equipamento, claro, com posicionamento de preço, né, um pouco mais acima, com um comportamento dinâmico, já mais ágil, né, também mais acima. Uhum. Então vamos ter uma divisão nesse sentido. Então o Kicks Play hoje passa a ser a nossa base, né, a nossa primeira faixa do mercado, e o novo Kicks a segunda e a terceira para cima, né? Uhum. E não é segredo para ninguém que a Nissan está projetando também um futuro SUV de entrada ali para brigar com o Terra, que acabou de ser lançado e, pelo menos nesse primeiro mês aí de vendas, segundo os números da Volkswagen, está tendo um volume muito bom. Um futuro SUV. É você que está... Os detalhes que você um está futuro dando é você que concorrente tá do dando. Terra. A Nissan está investiu 2,8 bilhões desde o final de 2023 nessa fábrica de Resende, justamente para produzir o novo Kicks e produzir um futuro lançamento ali abaixo do Kicks. A pergunta é, esse novo SUV, ou este novo lançamento, tende a entrar no lugar do Kicks Play? Como é que está esse projeto? Ele está encaminhado para ser lançado já no ano que vem? O que você pode dizer
sobre esse futuro carro da Nissan? O novo SUV, o novo SUV, segmentações você que tá dando, e cada um, claro, né, procura as suas bases, as suas fontes, mas assim, esse novo SUV está dentro do projeto, vocês sabem, tá seguindo o projeto, o planejamento, vai ser muito interessante. Vai ser um veículo que vai ser muito importante também para a Nissan num outro passo, que é o passo de exportação. Vai ser pensado no mercado brasileiro, mas também vai ser exportado para 20 países. Então, inicialmente, já tem um plano para 20 países. Sem ser América do Sul, América Latina. Europa, América Latina. América Latina. Tá. Então, inicialmente, América Latina. Quer dizer, que já é para a gente, um passo muito importante. Vai ser a primeira vez que a Nissan vai estar como um hub no Brasil, um hub tão grande de exportação. E está dentro do projeto. É isso que eu vou te dizer por enquanto, velho. Novidades Mas em breve. para 2026, que é o que tudo indica. Pode ser. Nosso plano começamos com o novo Kicks, um novo momento no nosso portfólio de SUVs no Brasil. Certo. No portfólio de SUVs. Falando um pouco também, olhando adiante, Rogério, como é que vocês têm trabalhado e planejado a eletrificação? Que é um assunto que a gente sabe tem algumas controvérsias, né? O Brasil tem questões ali que dificultam a eletrificação plena, mas a gente viu nos últimos meses e investimentos para os próximos anos de muitas montadoras investindo no nível mais intermediário ou básico de eletrificação, híbrido leve ou os próprios híbridos mesmo. O Kicks, nesse momento, não chega com eletrificação. Pode vir a ganhar? Vocês estão trabalhando nisso para algum momento em breve? Eletrificação né, eu acho que são momentos diferentes, global e local, e é fato, né? A gente já sabe disso. Primeiro, eletrificação é uma base para a Nissan mundial. Né? A Nissan foi uma das pioneiras em eletrificação, com o Leaf, trouxe a segunda geração para o Brasil, fez foi uma das primeiras a fazer projetos especiais com a primeira geração no Brasil, com táxis no Rio e São Paulo, eram projetos especiais. Aí começou a vender a segunda geração, deixamos de vender agora. Essa semana, a Nissan lançou mundialmente a terceira geração do Leaf, lá fora. Então, assim, eletrificação é uma base para a Nissan. No Brasil, nós estamos num momento sem eletrificação, né? Muito, muito claro, né? Deixamos de vender a segunda geração do Leaf, mas, com certeza, já estamos nos preparando para o próximo passo. O Kicks, não. O Kicks, o motor, quem tem definido, é 1.0 turbo. Mas pode ter certeza que a gente não vai ficar de fora, porque é uma estratégia mundial da Nissan. A gente está só focando em uma coisa de cada vez, no Brasil. Rogério, mas tem muita gente vendendo. Tem, a gente sabe que tem o mercado. Nós crescemos de 2022 para 2023, 35% das nossas vendas. De 23 para 24, 21% das nossas vendas. Muito mais do que a média do mercado. Então, nós focamos nos nossos produtos que a gente já tinha para vender, para evoluir. A gente decidiu que não dava para ficar atirando para todos os lados. Vamos reforçar o que a gente tem. Vamos lançar os nossos 2 projetos brasileiros produzidos no Brasil. E vamos trabalhando, claro, em paralelo. Não vamos esquecer esse mercado, não é isso. Mas foi uma decisão estratégica de focar. É uma montadora grande mundialmente, mas vocês sabem, no Brasil nós somos muito jovens ainda, vamos fazer 25 anos em outubro. Então, nós temos de ter foco para fazer direito. Então, por exemplo, E a parte de eletrificação, para a gente acredita em eletrificação de verdade. O que seria eletrificação de verdade? Eletrificação leve é muito subjetivo, né? Então, você tem híbrido, você tem power, você tem 100% elétrico. Se você começa a colocar recursos stop-start, alguma coisa assim, é leve demais, né? É levíssimo. Então,
se for fazer, vamos fazer o que a gente acredita que é algo que seja eletrificação, como a gente chama. Né? Não recursos A Nissan de base. apresentou no Salão de Xangai desse ano a Frontier Pro, né, que é um conceito ainda, claro, de uma picape híbrida plug-in. A gente pode pensar num caminho desse para a Nissan, não sei se ainda como um conceito é muito difícil você prever futuro, mas de ser heavy, heavy, se tratando de eletrificação, acho que você já apontou que híbrido leve, pelo menos por hora, não está nos planos, seria então mais híbrido pleno, né, um heavy e um PHEV com recarga externa. Vai ter a eletrificação que a gente acredita é essa. É o e-Power, que algumas pessoas, né, no Brasil não tem, mas que é o nosso, que o motor a combustão, ele é só um gerador para carregar a bateria. É um sucesso em alguns mercados. É um sucesso tão grande que é uma complexidade, porque a gente tem tanta demanda para todos os mercados que às vezes demoram a atender alguns. Os híbridos e os 100% elétricos. Você recursos só para usar o rótulo híbrido não é uma solução, a gente acredita, porque isso não é híbrido. Isso é um recurso que você está chamando, que se não tivesse, talvez, se o mercado hoje não tivesse tanta demanda de híbrido, você vai chamar essa tecnologia de híbrido? Talvez não. Agora, quem está apostando forte em eletrificação e que tem movimentado o mercado são as chinesas, que estão chegando, inclusive, várias marcas que o brasileiro nem sabia que existia, mas que já são muito grandes na China por causa do tamanho do mercado deles. E uma curiosidade que eu sempre tenho aqui com todo mundo que passa pelo CBN Autosport é entender como que vocês estão vendo a chegada dessas montadoras chinesas todas, de que forma que elas impactam o planejamento de vocês, as estratégias de vocês, o que que isso muda na vida da Nissan. A gente espera, não tem problema. Pô, gente, eu abaixei esse som. Mas tá tranquilo, acontece. Pô, eu abaixei... Não, vou fazer o seguinte. Eu não fiz besteira, tá, gente? Eu tentei desligar. Aí não... Eu Foi? só abaixei... Não, tranquilo. Vamos lá, eu faço de novo só pra garantir. Eu acho que Ou só foi? Foi? Não, Fechou. porque a Nissan Pro foi feita em parceria com uma fabricante chinesa, né? Acho que também entra sim. nessa questão. Vamos lá, então. Quem está investindo forte na eletrificação, Rogério, são as montadoras chinesas a rigor, né? Inclusive, esse conceito que o André mencionou é desenvolvido em parceria, né? Da Nissan com uma chinesa. E uma curiosidade que eu sempre tenho com todo mundo que passa aqui é como que vocês estão vendo a chegada das chinesas, montadoras que muitas vezes o consumidor brasileiro nem sabia que existiam, mas que, dado o tamanho do mercado chinês, elas já são muito fortes por lá e estão investindo pesado por aqui. Como que a chegada dessas montadoras impacta na estratégia, no planejamento de uma montadora como a Nissan, que, como você disse, já está há 25 anos por aqui, já tem planos para o nosso mercado. Como que isso altera o jogo para vocês? É um jogo global, né? Uhum. Eu acho que, antes de mais nada, não é um jogo só no campo do Brasil. Sim. É um jogo global. Claro, alguns mercados mais, outros mercados menos, mas é um jogo global, uma competição global. Novos players, na verdade, players que já existiam há muito tempo, mas que passaram a se virar internacionais, né? Que antes eram muito restritos dentro do mercado chinês, começaram a avançar em vários outros lugares. Concorrência, sempre concorrência. É mais gente para jogar. Mas o mais importante, pelo que a gente tem internamente, é o que a gente leva isso para externo, não adianta me preocupar com o outro. Porque se a Nissan tem mais de 90 anos no mundo, tem 25 de Brasil, mas é porque você já disputou com muita gente, já superou muito problema, muita dificuldade, desafios. Então, assim, se cada vez que aparecer um novo concorrente, você parar o que você faz por olhar para o concorrente, você perdeu o seu caminho. Então, é muito mais o que nós fazemos bem, vamos fazer melhor. O novo Kicks, por exemplo. E o que nós podemos melhorar, vamos melhorar. Porque chegar no Brasil é uma coisa. Atuar no Brasil é outra. O Brasil é um mercado muito complexo. E então é um complexo com uma coisa básica.
o tamanho do Brasil. Uhum. O Brasil é um país continental. Você, para mandar um carro de uma fábrica do Rio ou de São Paulo, você pode mandar para a cidade do lado, você pode mandar lá para o norte, que às vezes tem que ir de carreta, tem que pegar balsa, tem que ter um planejamento, tem custo, sabe? Então é um país tão diverso em logisticamente, questão de peças, porque não adianta você ter, às vezes, uma quantidade de peças num lugar. Para ela chegar, não é fácil. Mesmo para quem já está instalado aqui. Então, assim, tem desafios que as pessoas têm que aprender. E tem coisas que você aprende que você vai melhorando. Então, assim, é muito melhor. E o nosso pensamento vamos olhar o que nós temos de... Podemos evoluir, podemos melhorar, e o que o cliente quer. Não adianta que cada vez que aparecer alguém, só esse ano vão entrar várias marcas, eu parar para ficar olhando, o tempo que eu parei para olhar, eu estou dando chance da pessoa se estruturar. Não, vamos continuar avançando. É muito um esporte de alto rendimento. Se você é bom, se você começar a não querer evoluir sempre, alguém vai te passar. E alguém pode até te passar. Aí você tem que superar para passar de novo. Então, é isso. Você não pode, se você ficar parando para olhar para trás, Uhum. e tem uma corrida de 100 metros, que eu não me esqueço agora, não vou me lembrar de quem foi, que o cara estava na frente, quando ele virou para trás para olhar, o outro passou. Se ele não tivesse virado, ele tinha ganho a corrida de 100 metros. Então, não era o Bolt, que o Bolt ganhava tudo, mas são detalhes. Então, é muito melhor você olhar para o que você tem, olhar porque você pode melhorar. Então, acho que isso é mais importante, mas que a concorrência está cada vez mais pesada, tá. Fato, são mais opções, isso é bom para o consumidor, que força você a ser mais ágil, atender melhor, sabe? Você não pode descansar. Ah, tá bom, faço bem, tô bem. Não é isso. Uhum. Não dá para eu ganhar, não dá para eu ganhar o prêmio de marca digital Sim, do carro do ano passado, eu já sei tudo de marca digital, vou ficar quieto. tem que sempre evoluir. Tem que evoluir. Sim. Ganhamos, que bom, ficamos felizes. Né? O esporte considerou que a gente Uhum. tinha a melhor marca digital do país. Mas não quer dizer que a gente vai continuar sendo. Então temos que continuar evoluindo. Sim. Sim. E um cenário particular, a Nissan, a nível global, está enfrentando ali algumas crises, demissões, fechando fábrica, enfim, tem ali um movimento que o Brasil parece estar pouco na contramão, porque, como a gente já bem mencionou, investimento de 2,8 bilhões no final de 2023 para a fábrica, para fazer o Kicks, o futuro lançamento. Essa crise global pode afetar parte desses investimentos? Pode ter a Nissan ter que segurar alguma coisa ou não? Ou essa parte exterior não afeta propriamente aqui no Brasil? É uma multinacional. Então, claro que todos nós, quando eu falo nós, é Brasil, a região América Latina, aqui onde a Nissan também está crescendo acima do mercado, temos que contribuir. Mas o contribuir, você contribui de diferentes formas. Sendo um objetivo com você, no fim de 2023, a gente anunciou 2,8 bilhões de investimento. Tudo está sendo investido, tudo dentro do prazo que nós prevíamos. Os 2 SUVs que nós falamos que vamos lançar, um chegou agora, o outro vai chegar dentro do prazo, e o motor turbo. Então, nossa fábrica, como eu falei um pouco antes, passa a vir com a capacidade máxima em agosto, em 2 turnos. Anunciamos contratação, já estamos contratando 400 pessoas. Você pode contribuir. Então vocês estão fazendo diferente do global. Não. Nós estamos contribuindo, acreditando que o volume vai aumentar. Você contribui. O plano da Nissan, o ReNissan, ele é um plano de você colocar o seu tamanho adequado à realidade do mercado. E a gente fala da realidade do mercado global, a gente tinha uma capacidade de produção muito grande. Uhum.
uma quantidade de vendas que não era da capacidade que a gente tinha. Então vai ter que ter essa adequação, vai acontecer, já está acontecendo, como foi anunciado pelo nosso CEO mundial. Mas é adequar ao tamanho que a empresa tem que ter. Né? E é claro que a gente contribui sendo mais objetivo nos investimentos, sabe, evitando desperdício. Aí é natural, não é que, opa, que faço, não. Todos nós temos que ser muito mais conscientes do que nós fazemos. Isso força a gente, como é da mesma maneira que a competitividade dos concorrentes, a ser mais efetivo, ser mais eficiente. As dificuldades também te fazem, não são só os concorrentes. As dificuldades fazem ser mais eficiente, é isso. Queria entender como, ainda nesse aspecto mais global, e essas dificuldades também, tem toda essa questão do tarifaço do Donald Trump, tanto focado nas montadoras, para fazer um movimento delas investirem nos Estados Unidos, né, na produção nos Estados Unidos. Tem a questão da taxação do aço, que também impacta as montadoras, inclusive, eventualmente, as que têm operação por aqui. Queria entender como é que vocês analisam esses dois assuntos, como que se isso pode ter algum impacto para o consumidor brasileiro. Até porque a Anfávia, que é a associação que reúne as fabricantes, demonstrou uma preocupação nos últimos meses de que o tarifaço, fazendo com a expectativa de Trump de que as montadoras invistam nos Estados Unidos, na produção local, poderia ter um efeito colateral aqui, que é o seguinte: a montadora investe mais nos Estados Unidos, não pode deixar de investir no México, que é de onde leva os carros hoje em dia para lá, então passa a alocar parte dos investimentos que viriam eventualmente para o Brasil, colocam no México, e aí para compensar esse buraco que ficaria. Faz sentido isso para vocês? É um receio que também existe aqui para a operação brasileira? Como é que vocês estão avaliando esse contexto internacional? O contexto internacional, acho que você fala tarifas, Trump, aço. Primeiro, pega todo mundo. Então, todo mundo é afetado, eu acho que não da mesma maneira, mas todo mundo é afetado. Né? Isso é. No nosso caso, o nosso momento é muito especial. A gente fala que o ano 2025 ele inicia uma nova fase da Nissan no Brasil. Então, mas se o aço aumentar, claro que afeta todo mundo. Aí não tem jeito. Carro, automóvel, a quantidade de aço que ele tem é enorme, gente. Então, vai afetar a gente e todos os outros. A produção fica mais cara. Sim. Não, isso não tem jeito, né? A matéria-prima, a borracha. Como aconteceu durante a pandemia. Como aconteceu. Então, isso mas vai ser para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que se adequar a essa realidade. É mercado. Questão de exportação e importação, o nosso momento estamos com um produto novo, claro que como o outro já é exportado, mas principalmente vamos ter um novo SUV que já tem esse objetivo de ir para 20 mercados. Então, para a gente, nós estamos já nos preparando para exportar. Então, nós não estamos muito preocupados em ser afetado. Ao contrário, a gente está ali para exportar. Então, é um momento, aí sim, particular da Nissan, que a gente não tem muito essa visibilidade de impacto. Eu digo visibilidade, gente, porque o mercado é dinâmico. Tá? Não dá para dizer, não vai ser afetado. Ninguém pode falar que não vai ser afetado. Mas o nosso planejamento hoje, aí você pode dizer, a gente não previu. A gente tem um planejamento que está seguindo. Que bom que a nossa expectativa era de exportar. Então, tem mercados que estão se preparando para receber quando tiver o outro carro. Europa também vai? Primeiro abastece a América Latina. América Latina. Hoje a gente fala América Latina. Os 20 países... São da América Latina. Tá. Muito bem, acho que deu para trazer um bom panorama tanto do Kicks quanto do que vem por aí. Queria agradecer Rogério Louro, diretor de comunicação corporativa da Nissan Brasil. Rogério, obrigado por ter participado aqui do CBN Autosport. Até uma próxima. Muito obrigado, gente. Desculpa, minha voz estava indo e voltando porque a gripe me pegou. Estou ainda na melhora, mas agradeço o convite. E acho que o mais importante do que eu ter falado, se vocês forem ver pessoalmente e dirigir um novo Kicks, você vai ver que eu falei a verdade. Muito bem, fica aí o recado. Obrigado, Rogério. O CBN Auto Esporte segue falando um pouco mais a respeito do Nissan Kicks, que, como você ouviu, ganhou uma nova geração, que foi apresentada nos últimos dias, ainda vai demorar alguns dias até chegar nas lojas no começo de julho,
mas a Auto Sport já acelerou esse carro, então vai poder contar um pouco melhor o que você pode esperar do que muda no novo Nissan Kicks nessa nova geração. Eu continuo aqui com o André Schaun, da revista Auto Sport, que dirigiu esse carro, né, Schaun? Então, Sim. depois disso tudo que a gente ouviu aqui sobre a estratégia do carro, o que mudou e tal, o que você diria, quais são as suas impressões gerais sobre o novo Kicks depois que você dirigiu esse carro? Primeiro, a mudança dinâmica, né? Agora Uhum. sim, motor turbo. Tem aquela questão, tem quem goste, tem quem não goste, mas o mercado também diz por si só, então todos os concorrentes têm motor turbo. E ele mudou bastante. Primeiro ponto, motor turbo. Antes era 1.6 aspirado, antes não, né? Ainda tem no Kicks Play. Uhum. Mas ele muda bastante a dinâmica. É um carro muito mais esperto, muito mais ágil, né? Ele tem muito mais potência. Outros tinha até 113, se não me engano, 116. E agora 125, tem mais torque, 22 kg de torque. Então, em questão de dinâmica, ele ficou muito melhor, mas também vale o fato de dizer que ele compartilha o motor com o Cardian. Uhum. E ele é diferente do Cardian, porque o Cardian é um carro um pouquinho menor, um pouco mais leve, tem acho que 1.100 e poucos quilos, e o Kicks 1.366, então muda muito, né? São 150, 200 quilos a mais que faz diferença ali na prática, mas em questão de desempenho ali, se você conhece o Kicks 1.6, vai mudar bastante sua percepção. O carro é muito maior, a gente até comentou ali falando que uma pessoa da minha altura, de 1,87 m ali atrás no banco, para 2,66 de entre-eixos, tem um ótimo espaço. Então ali, realmente, ele não deve nada até para SUVs médios, como a gente já comentou. Tem mais espaço do que o Compass, é um carro bem equipado, dentro tem bastante tecnologia, acabamento legal. Então, acho que a primeira impressão, né, esse primeiro contato que a gente teve foi numa pista, Uhum. no lançamento do carro, mas pela primeira impressão, dizem que a primeira impressão é que fica, foi uma impressão muito boa. E eu tenho também a impressão, usando essa palavra, que o Kicks da primeira geração, quando chegou com o motor que ele tem, ele não deixava a desejar, ele ia bem. Mas é o que a gente também comentou na conversa anterior, né? Os outros rivais foram chegando com o turbo e o turbo se impôs, né? Virou uma imposição, era difícil fugir disso. Mas no final das contas, você diria que o consumidor, o Kicks vai entregar, ele entrega de fato um desempenho melhor do que o anterior, ou ele entrega um consumo melhor do que o anterior, porque o turbo também pode entregar um consumo melhor. Na prática, você sentiu que, de fato, esse turbo trouxe resultados positivos para o carro? Trouxe, primeiro, porque ele é um carro maior, né? A gente já Uhum, comentou, maior, mais pesado, então você precisa ter um motor ali um pouco mais de fôlego do que uhum, tinha 1.6, que é um carro um pouco mais, literalmente um SUV compacto, agora é um SUV mais para médio do que para compacto. tá. Então, na prática, você sente, ele é um carro muito mais esperto. Os números de consumo ali a gente não tem oficiais ainda, mas fica ali com gasolina na faixa dos, acho que uns 12, 13 ali na rodovia, na cidade vai ficar na faixa dos 10. É, é uma evolução, né, assim, que a gente pensa de carros atuais, com motor turbo, com motor mais leve, com torque máximo em rotações baixas. É, o consumo ainda eu acho que é um calcanhar de Aquiles dos carros, porque a gente ainda pensa, né, nos tempos atuais, a gente quer consumo ali de 19, 20 quilômetros, né, por litro, e acho que ainda os motores sem qualquer tipo de eletrificação ainda não conseguem chegar nessa eficiência, né? Tem um consumo melhor do que tinha 1.6, mas fica ali meio que na média do segmento, não é um diferencial dele ter um consumo maior. Uhum. E por dentro, a pessoa quando dirige esse carro, pensando em segurança, em conforto ou tecnologia, também até segurança, eventualmente, se for o caso, a bordo do carro, ali sentado no banco do motorista, o que mais te chama a atenção do que mudou em relação à geração anterior? Primeiro ponto, a gente teve contato com esse carro antes do lançamento lá no México com uma versão de entrada, Tem aqui até um vídeo também sobre isso, né, que vocês tem um publicaram já. vídeo sobre isso. Uhum. E no vídeo eu falo, para uma versão de entrada eu achei um carro muito bem acabado, né? A gente pega muito o brasileiro gosta ali, às vezes eu sou até criticado quando eu falo assim, putz, o brasileiro é exigente, e de fato é. Você pega mercados da América Latina, o interior é mais simples, aqui o brasileiro se incomoda com muito plástico, quando não tem borracha, quando não tem um material macio, num carro que hoje a gente já está falando de um SUV compacto que custa 160, 170, tem SUV compacto de mais de 200 mil reais, um HR-V Touring, então já dá para exigir um acabamento bom, e o Kicks eu gostei bastante, assim, para o interior de um carro dessa categoria, ele tem, e tem superiores a rivais, como por exemplo o T-Cross, que é um carro que eu gosto muito. Em contrapartida do T-Cross tem um item que falta muito no Kicks,
que não tem saída de ar no banco traseiro. Então, assim, um carro dessa faixa de 180 mil, 190 mil reais, tem 2 entradas USB-C atrás, para quem vai, e não tem saída do ar-condicionado, e aí... Nos dias quentes do Brasil pode fazer falta. Agora tá frio, a gente não sente essa falta. Mas para um carro dessa faixa de preço, eu acho que isso me decepcionou um pouquinho. Não ter saída traseira, até no vídeo que a gente fez lá no México, eu deixei muito claro que era uma versão de entrada e tiveram muitas críticas em relação a isso. E eu falei, talvez no Brasil a versão mais cara tenha, mas não tem. Não tem também. Não tem. E uma curiosidade que eu fico é o seguinte, quando o Kicks chegou aqui, a primeira geração, 10 anos atrás, ele ficou muito marcado porque ele trazia aquela câmera 360, ou seja, não só a câmera de ré, quando a pessoa manobra, mas as câmeras ao todo o redor do carro é mostrado pela tela multimídia. E isso ficou como a marca, o diferencial desse carro, que naquele momento, de fato, era um diferencial, hoje em dia até um pouco mais popular. Tem algum item que chama a atenção, que promete ser a marca desse novo Kicks? Ou eles não foram muito por esse caminho e foram por essa questão de aumentar tamanho, mudar motor, fazer uma repaginada geral? Ele mantém essa câmera, que eu acho uma coisa muito prática para a cidade. A gente mora em São Paulo, então às vezes você vai parar ali numa vaga que é tudo apertado, vaga de prédio. Faz muita diferença. Faz muita diferença, não é exclusividade dele, hoje em dia tem muito rival que tem. Eu acho que em termos de tecnologia ele não tem nada particular, mas ele entrega um pouco de tudo. Tem alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, então os rivais também têm, mas nesse sentido ele está bem servido. O que ele tem, eu acho que se difere de alguns rivais, é aquela tela. Hoje em dia, a multimídia, as telas fazem muita parte ali da experiência, né? Tem gente que entra no carro, eu priorizo muito, eu gosto muito de carro com torque bom, para ultrapassagem, para fazer, enfim, ter um fôlego a mais. Tem gente que entra e fala, putz, eu não gostei da multimídia, o carro não me atende. Então, ele tem ali as versões mais caras, uma multimídia de 24,6 polegadas integradas, painel de instrumentos com a multimídia, enfim. As duas juntas. Integradas, totalizando 24,6, cada uma com 12,3. Tá. Então, eu acho que é um diferencial dele, uma multimídia boa, com conexão sem fio, de Apple CarPlay e Android Auto. Uma solução simples que eu achei legal também é que muito carro tem carregador por indução. Sim. E a posição, às vezes, você encaixa seu celular, aí você começa a dirigir, ele vai sambando e cai. Então, a Nissan deixou um nicho assim para baixo. Então, você encaixa o celular e ele carrega ali, você vai andando, fazendo curva. Ele não fica se mexendo. Então, acho que é mais um conjunto, não é nada específico, mas acho que o conjunto ali de tecnologias, ele ficou bem servido. Muito bem. André Schaum, obrigado mais uma vez pela sua participação, por essas impressões todas do Kicks. Até uma próxima. Valeu, Gui. Até a próxima. O CBN Auto Esporte fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Cauã Felipe, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. CBN Auto Esporte.